Olha só, autenticação de documentos por advogados. Para quem desenvolve uma plataforma de automação, isso sai só com uma funcionalidade básica, né? Quase óbvia. Mas por trás dessa simplicidade toda, tem uma complexidade jurídica que, olha, pode transformar essa feature num verdadeiro campo minado. A gente precisa entender esses riscos. Então, a pergunta que fica para qualquer time de produto de engenharia é a seguinte: como é que a gente desenha a simplicidade de um único clique para autenticar um documento sem, ao mesmo tempo, criar um sistema que pode, com esse mesmíssimo clique, colocar a carreira de um advogado em risco? É justamente essa tensão, sabe, entre a usabilidade e a responsabilidade que a gente vai explorar agora. Para a gente entender de verdade o valor dessa prerrogativa, a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá na origem do problema. Pensa bem, antes, o sistema jurídico era praticamente refém dos cartórios. Cada cópia de documento era um carimbo, um selo, mais custo e, principalmente, um tempo absurdo. Era um gargalo gigantesco nos processos. Aí o que aconteceu? Uma série de leis começou a mudar esse cenário todo. Começou lá em 2001, depois passou pela legislação trabalhista em 2009 e se consolidou de vez no Código de Processo Civil de 2015. Basicamente, o legislador fez uma aposta. A ideia era buscar mais agilidade e, claro, custos menores, transferindo parte desse poder para os advogados. E olha, o propósito por trás dessa mudança é super importante. Não foi só uma questão de, vamos facilitar as coisas. Não. A intenção real era criar um mecanismo de equilíbrio econômico-processual, sabe? Tornar a justiça mais barata, mais acessível para todo mundo, simplesmente removendo uma barreira burocrática que era enorme. É exatamente aqui que a gente encontra o paradoxo central dessa história. Porque, ao receber esse poder, o advogado assume junto um dever, e é um dever pessoal intransferível. Ou seja, a mesma lei que dá essa prerrogativa também impõe um risco gigantesco. E é por isso que qualquer sistema de automação que queira oferecer essa função precisa ser construído pensando nessa dualidade, nesse equilíbrio entre poder e dever. Ok, então para a gente mapear esse risco, a primeira distinção que é assim crucial que um sistema de automação precisa entender é a diferença entre a declaração do advogado e a autenticação do cartório. E um aviso, elas não são de jeito nenhum a mesma coisa. Então, vamos lá. A distinção mais importante é esta. A declaração do advogado, ela só vale dentro do processo específico em que ele está atuando. É um poder, digamos, funcional bem limitado. Já a autenticação do cartório, essa tem fé pública erga omnes. O que isso significa? Que vale para todo mundo, para qualquer finalidade. Para ficar claro, um advogado não pode autenticar um documento para um contrato de aluguel, por exemplo. Não funciona assim. Essa tabela aqui resume bem as diferenças. O escopo do advogado, restrito ao processo. O do cartório, universal. Mas o ponto que deve acender um alerta vermelho para qualquer sistema de automação está na linha da responsabilidade. Porque para o advogado ela é estritamente pessoal. A gente está falando de responsabilidade civil, penal e ética. É o CPF da pessoa que está em jogo, literalmente. Bom, e agora a gente chega na talvez maior armadilha para qualquer software que tenta padronizar essa função. A regra simplesmente não é universal. O que a gente tem na prática é um mosaico regulatório. É um verdadeiro campo minado para qualquer lógica de sistema que queira ser padrão para todo mundo. Pensa só, antes de mostrar um botão de autenticar, todo o sistema deveria de alguma forma fazer uma pergunta ao usuário. Algo como: tem certeza de que essa prerrogativa se aplica a este contexto específico? Porque a resposta, como a gente vai ver, está muito longe de ser um sim simples e direto. Então vamos começar pelo terreno seguro. Onde é que isso funciona sem grandes problemas? Em processos judiciais, tanto na área civil quanto na trabalhista. Nesses casos, a resposta é sim. Por quê? Porque o Código de Processo Civil e a CLT são leis federais, super claras sobre o assunto. Aqui, o risco é bem menor. Seguindo essa mesma linha, em processos administrativos federais, a coisa também funciona. A prática é amplamente aceita. A lógica é basicamente a mesma dos processos judiciais, então o terreno continua sendo relativamente seguro tanto para o advogado quanto para o sistema que está sendo usado. E é aqui que a automação encontra o seu maior ponto cego. Em processos administrativos estaduais e municipais, a resposta é depende. Essa prerrogativa só existe se tiver uma lei local, específica autorizando. Sem essa lei, a declaração é simplesmente nula, e o advogado assume um risco gigantesco. Um sistema que só oferece um botão de autenticar, sem considerar essa variável, não é uma ferramenta, é uma armadilha que induz o profissional ao erro. Certo, então, o que acontece quando um advogado erra?
E pior, talvez erre por ter sido induzido por um sistema que não deu o alerta correto. Bom, as consequências são severas, são pessoais e são triplas. Entender esse custo é absolutamente crucial para projetar qualquer ferramenta que se diga segura. É isso mesmo. Uma única declaração falsa não gera um nem dois, mas sim 3 tipos diferentes de responsabilidade. E o detalhe mais importante é que elas são cumulativas. Uma não exclui a outra. Então, essas consequências se desdobram em 3 frentes. A primeira é a cível, que vai direto no bolso, com indenizações. A segunda é a criminal, que ameaça a liberdade da pessoa. E a terceira, a ético-disciplinar, que, no limite, pode significar o fim da carreira perante a OAB. E é aqui que os riscos se tornam bem concretos. Na parte cível, a gente pode estar falando de indenizações altíssimas. Na criminal, o crime é de falsidade ideológica e a pena pode chegar a 5 anos de reclusão. E na parte ética, a sanção pode ir de uma simples censura até a suspensão ou, no pior cenário, a exclusão dos quadros da OAB, o fim da carreira de fato. Ok, com todo esse cenário de risco mapeado, a pergunta volta para a gente, para a tecnologia. Como é que a gente traduz esse campo minado jurídico todo para uma lógica de sistema, uma lógica que seja, de verdade, segura para quem usa a ferramenta? Olha, uma automação segura tem que ir muito além de um simples botão. O sistema precisa ter o que a gente chama de inteligência de contexto. Por exemplo, ele consegue diferenciar um processo judicial de um administrativo ou municipal, ele solta um alerta sobre a necessidade de verificar a lei local, ele gerencia a declaração de responsabilidade de um jeito explícito, claro, e um ponto crucial, ele lembra o advogado que ele tem a obrigação de guardar os documentos originais? Porque, no fim do dia, não tem jeito. A responsabilidade final vai ser sempre do profissional. A diligência manual, como essa citação aí reforça, é indispensável. O grande desafio para a tecnologia não é tentar substituir essa diligência, mas sim ajudar. Como é que um sistema pode, sei lá, facilitar a consulta a legislações locais? Ou, no mínimo dos mínimos, exibir um alerta bem claro sobre essa necessidade? E é com essa reflexão que a gente encerra. A linha que separa uma ferramenta que empodera de uma armadilha que expõe o profissional a riscos catastróficos, essa linha é muito, muito tênue. O verdadeiro desafio para a automação jurídica, então, não é só ser eficiente, é ser, acima de tudo, segura. E consciente desse paradoxo, desse jogo de poder e dever que os advogados enfrentam todo santo dia.